Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco o médico Dr. Marco Ceni, coordenador do Grupo de Cirurgia do Joelho da Rede Mater Dei de Saúde, vai tirar nossas dúvidas sobre doenças reumáticas. Temos também o médico ortopedista Dr. Daniel Oliveira, que é especialista em coluna vertebral e também diretor do Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de BH, o NOT. Ele vai expandir nossa discussão sobre esse problema que acontece com tantos brasileiros e tantas brasileiras. E hoje também tem o quadro, como sempre, Mito ou Verdade, para desmistificar essa condição e também espalhar informação de procedência. Não tem jeito, não é? Vai chegando a idade, os novembros vão passando, as primaveras vão passando e começam aquelas dores nas juntas, como se diz aqui em Minas, né? Mas, olha, essa sensação chata de inflamação nos tendões, nas articulações, nos músculos, está, na verdade, ligada a mais de 200 patologias e devem ser olhadas com atenção por um médico especialista, como sempre, porque velhice não precisa ser sinônimo de dor. Só que no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 12 milhões de pessoas que sofrem com dores reumáticas. Claro, isso atrapalha muito a qualidade de vida. E para falar sobre isso, quem está conosco no primeiro bloco é o Dr. Marco Ceni, que é coordenador do Grupo de Cirurgia do Joelho da Rede Mater Dei. Olá, doutor, bem-vindo, alegria recebê-lo aqui, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse capítulo importante da ortopedia, das doenças reumáticas, importante do ponto de vista de saúde pública, de saúde do indivíduo, e nós vamos procurar tirar algumas dúvidas aí, esclarecer alguns pontos. Tira muita qualidade de vida, não é, doutor? É isso que a gente disse aqui na abertura, a velhice, ela não precisa ser sinal de dor, de inatividade, não é? Pois é, e a artrose, sem dúvida, a osteoartrose é uma patologia que tira muita qualidade de vida por tirar funcionalidade, tirar independência e o quadro de dor crônica que acaba acarretando, né? Então, a gente conseguir controlar esse quadro de dor e devolver a funcionalidade para o indivíduo é muito importante. Vamos começar explicando aí a diferença entre artrite e artrose. São todas doenças reumáticas? É uma questão de terminologia, né? A artrite degenerativa ou artrose ou osteoartrose são bem próximos de sinônimos, né? Então, quando a gente está falando de artrose, a gente está falando de uma artrite degenerativa. Mas cabe salientar que a doença não é exclusivamente degenerativa, ela cursa com um processo inflamatório crônico também, que está muito relacionado com o prognóstico a longo prazo, né? Então, controlar a inflamação de um paciente com doença degenerativa é fundamental para a gente ter um bom desfecho. Quando a gente fala desses problemas que são muito comuns com o avançar da idade, a gente tem que falar também de prevenção, né? É aquela célebre pergunta, né? O que a gente pode fazer hoje para viver melhor amanhã e depois de amanhã? Sim. Você falou a palavra-chave, né? A palavra-chave na conduta em pacientes com osteoartrose é prevenção. Uma vez que a artrose, depois de instalada, é muito difícil a gente reverter e recuperar aquilo que realmente já foi perdido, se a gente atuar preventivamente, pensando sempre nos próximos anos, a gente vai ter realmente uma maior chance de manter essa qualidade de vida. Então, prevenção, na medicina, a prevenção já é importante. No capítulo aí das doenças degenerativas, é fundamental para a gente ter uma boa evolução. A gente falando de articulações e falando da especialidade do senhor, né, que é o joelho, a gente fala também da proteção dessas articulações, né? Tudo bem, joelho, cotovelo, essas regiões das nossas articulações que são muito ligadas com os músculos. E a gente não pode falar em tratamento de artrite e artrose sem falar de uma musculatura saudável também, né? Isso é muito importante, né? Se a gente olhar os trabalhos que cursam sobre o tratamento da osteoartrose, o hábito aí que gera maior evidência na prevenção e no tratamento da osteoartrose é o hábito de fazer exercícios físicos regulares. Esse exercício físico ele visa manter a mobilidade da articulação e garantir uma boa condição muscular,
principalmente o joelho com articulação de muita carga, depende muito de uma musculatura saudável, uma musculatura bem preparada para toda a fisiologia da articulação, para toda a distribuição de carga. E muito se fala em osteoporose e osteopenia, mas uma coisa igualmente importante é a sarcopenia, que é a perda gradativa de tecido muscular com a idade, que também vem com a idade. Então, manter essa massa muscular é fundamental para a gente ter uma boa evolução. E existem níveis de problemas ligados à articulação, artrite, artrose, essas doenças todas que a gente está falando no programa de hoje. E dentro desses níveis, quais são os sintomas importantes que necessitam atenção? Sim. A gente tem graduações, né, para a gente definir a gravidade dessa artrose, né, de leve, moderada e grave de uma maneira mais simples. E realmente, cada nível de acometimento tem um quadro clínico diferente, né? Como eu falei, a osteoartrose ela cursa com crises inflamatórias, com processos inflamatórios crônicos e o principal sintoma é dor, limitação de movimento, ruído articular, crepitação, estalidos, né, que são indícios que a articulação não está funcionando bem. Mas, sem dúvida, o principal sintoma a ser combatido é a dor articular. E a dor serve também muitas vezes, serve de desculpa para falar assim, olha, eu até gosto de fazer minha caminhada, eu gosto de fazer atividade física, mas meu joelho dói, meu tornozelo dói, então por isso eu não posso fazer atividade física. Quando, na verdade, muitos médicos dizem ele está doendo justamente porque você não faz atividade física, né? Exatamente, mas a gente tem que ter uma boa estratégia de tratamento, porque realmente um paciente com uma dor e uma inflamação articular, ele vai ter muita resistência, porque o exercício físico vai causar dor nesse primeiro momento. Então, faz parte da função do médico no seu tratamento controlar o processo inflamatório, controlar inicialmente a dor e começar gradativamente um programa de exercícios físicos que, no final das contas, é o que realmente vai solucionar, ou pelo menos vai abreviar aí a questão da dor e da limitação. Então, assim, a gente precisa cuidar do paciente para gerar condições ótimas para que ele possa se exercitar. Porque sempre tem algo que pode ser feito, né? Sempre tem alguma atividade física ali que encaixa no perfil de cada um, né? Sim, a gente tem que saber escolher qual atividade é mais adequada ao paciente, na sua realidade, naquele seu momento, dependendo do seu grau de acometimento da articulação, para que o exercício físico realmente traga todos os benefícios, né? Então, isso é função do médico, do educador físico, do fisioterapeuta, saber encaixar o paciente no que a gente chama de pacote funcional para que o exercício físico realmente seja benéfico. O exercício físico, ele faz falta, ou seja, a falta de exercício físico é muito importante, mas o excesso também tem que ser controlado, né? Ou seja, ele tem que ajustar a carga, o tipo de exercício à realidade do paciente. E nem preciso falar que o exercício errado também pode ser mais danoso do que a prática do próprio exercício, né? Sim, a gente não pode esquecer que o exercício físico, por princípio, é uma forma de estresse que a gente gera ao organismo para gerar uma resposta adaptativa. E com essa adaptação, o atleta e o paciente vai melhorando as suas condições físicas, né? O estresse tem que ser ótimo. Se a gente gera um estresse acima da capacidade de adaptação do paciente, ele pode cursar com inflamação, com dor, e aí realmente o exercício vai ser contraproducente se for dessa forma. Agora, na visão que o senhor tem de consultório, na rotina de consultório, qual a percepção que o senhor tem do impacto que a pandemia / quarentena trouxe nesses problemas reumáticos, nesses problemas articulares? O que o senhor percebeu? Qual foi a principal demanda? Onde pegou exatamente essa grande onda de inatividade física em todos nós brasileiros? Pois é, entre todos os legados negativos que essa pandemia trouxe para a gente, esse foi um dos importantes, né, no tocante diretamente com os pacientes com artrose. A essência do tratamento, a base do tratamento é a reabilitação física, a reabilitação muscular, hábitos saudáveis de exercícios que a pandemia, infelizmente, acabou restringindo muito isso, né? No primeiro momento, com a restrição mais importante que foi, né, necessária. E ainda hoje os pacientes têm um pouco de resistência de participar de exercícios em academia, né, ainda pelos riscos ainda existentes. Mas a gente faz parte do nosso trabalho agora é criar condições e achar alternativas para o paciente voltar a se exercitar, recuperar esse tempo perdido, porque a gente viu diretamente no consultório os pacientes que vinham tratando, né, das suas condições, tendo uma piora gradativa pela inatividade. E essa piora, ela acontece com uma variação do problema. Por exemplo, o problema de joelho, ele pode, dado o equilíbrio ali que o corpo tenta encontrar, pode virar um problema de tornozelo, até do lado esquerdo, ou mesmo do lado direito, enfim. Sim. Essas dores vão mudando?
Na verdade, elas estão relacionadas. A gente tem que avaliar o indivíduo como uma cadeia, né, de distribuição de carga, né? Então, uma falha do joelho, uma alteração do eixo do joelho vai sobrecarregar as articulações adjacentes, tanto quadril, tornozelo, a coluna vertebral, né? Um desequilíbrio de membros inferiores pode gerar uma sobrecarga assimétrica na coluna vertebral e também criar um quadro de dor lombar, né? Então, a gente precisa reequilibrar isso para que realmente o paciente tenha um bom desempenho aí no cotidiano e nas atividades. E como é feito, doutor? A gente está falando aqui da importância do tratamento, né, com atividade física, mas esse tratamento assim de ataque à dor, quando ela acontece, como é que é feito? Com medicamentos? Existe também um uso muito comum dos corticoides? É sempre usando esses medicamentos? Como é que isso se dá? A gente precisa avaliar em qual fase da doença que o paciente se encontra, né? Eu falei que a artrite tem uma fase inflamatória que é muito dolorosa. Então, o primeiro objetivo é controlar a inflamação, que talvez seja o principal motivo da dor, para a gente poder dar sequência no tratamento mais preventivo. Então, realmente, o uso de anti-inflamatórios e corticoides, e tem uma frase que é importante, a gente tem que usar a menor dose eficiente, né? Nós estamos tratando, na maioria das vezes, de idosos, e a gente tem que pensar na repercussão dos medicamentos que a gente vai escolher para o idoso. Então, controlar a inflamação com a menor dose de anti-inflamatório ou corticosteroides necessária para controlar. Tem medidas fisioterápicas também para controlar a inflamação. Então, assim, controlando a inflamação, a gente pode entrar com um tratamento adjuvante, com alguns medicamentos para tentar melhorar as condições articulares, que a gente chama de condoprotetores. Tem alguns tipos de colágeno, alguns suplementos que colaboram com esse equilíbrio do meio articular para a gente conseguir realmente o equilíbrio do paciente. O mercado tem vários artifícios aí de joelheiras, tornozeleiras, imobilizadores. Isso funciona assim, numa solução imediata para quem está nos assistindo e sente esse problema articular? Sim. Essas joelheiras, imobilizadores, a gente chama de órteses, né? Essas órteses são importantes em alguns pacientes, né? Uma órtese que Não todos? Não, nem todos. Bom, a gente tem que avaliar o paciente, se ele tem uma instabilidade articular, se ele tem um desvio de eixo, para a gente aplicar uma órtese específica ao problema do paciente. A mais usada é o tensor, é a joelheira que só gera uma compressão. Esse tensor, ele aumenta uma sensação que chama propriocepção, uma sensação de controle do movimento. Isso traz muita segurança para o paciente, principalmente nos exercícios físicos. Então, alguns pacientes que têm muita insegurança na prática dos exercícios podem se beneficiar desses tipos de tensores. Na fase inflamatória, o tensor pode aumentar um pouquinho da dor, então tem que saber o momento certo de usar cada dispositivo. E tem a famosa bolsa de água quente ou gelo. Sim. Na fase aguda da dor, é o gelo ou a água quente? O gelo é um anti-inflamatório natural, né? Ele contém aí o processo inflamatório. Ele tem muito valor no tratamento da artrite mais aguda, da dor mais aguda. O calor também tem o seu lugar no tratamento mais crônico para ganhar movimento, né? Então, essas medidas fisioterápicas, entre outras, né? A eletroestimulação para pacientes que têm uma dificuldade inicial aí de ativação muscular pode ser usado como medida também de melhorar o tônus muscular, melhorar o condicionamento muscular. Então, saber usar no momento certo. Agora, doutor, é uma área, a área do senhor, a área da ortopedia, onde existe um campo vasto da automedicação e a gente precisa deixar um alerta aqui. A gente falou de corticoide, vamos falar agora de anti-inflamatórios, que são vendidos sem receita, né? Mas existe um senso comum de que, tá no joelho, toma esse anti-inflamatório que funcionou para mim, para minha vizinha, para o meu primo, para o meu cunhado. Enfim, quase isso é quase o que a pessoa pensa em primeiro lugar antes de procurar um médico, né? Sim, eu concordo, são medicamentos que não deveriam ser vendidos sem prescrição, né? Exatamente para conter esse abuso. E são medicamentos que trazem realmente um alívio quase que imediato para o paciente e acabam virando um hábito. O corticoide também é vendido sem receita? Não, o corticoide geralmente é vendido o anti-inflamatório, sim, né? Alguns anti-inflamatórios são vendidos sem receita. Então, esse abuso do uso do anti-inflamatório, apesar de trazer um alívio para o paciente em relação à dor, tem, né, o abuso de anti-inflamatórios, como qualquer medicamento, tem que ser usado com critério para a gente ter o benefício e minimizando os riscos de qualquer medicação. Tem algum remédio caseiro para essas dores? A gente falou da bolsa, né, de gelo ou água quente. Alguns fitoterápicos, alguns suplementos, como a cúrcuma,
é muito usado de forma, né, a cúrcuma do açafrão, muito usado como remédio caseiro. Como anti-inflamatório, Sim, né? talvez como anti-inflamatório. A gente tem que só chamar a atenção que mesmo os medicamentos, as substâncias naturais, têm uma dose de segurança, né? Tem uma prescrição certa. Vou dar um exemplo, a cúrcuma é um anti-inflamatório natural, mas dependendo da dose tem efeito anticoagulante. Então, pacientes que tomam anticoagulante, alguns idosos tomam anticoagulantes por causa de questões cardíacas e circulatórias, devem ter cuidado no uso da cúrcuma, porque a cúrcuma também pode, né, aumentar esse efeito anti-inflamatório e aumentar o risco de sangramento. É só um exemplo de que um medicamento, né, uma substância natural, também tem que ser usada com o mesmo critério. A cúrcuma é muito famosa na internet, com os famosos shots, né, de longevidade. Sim. Um shotzinho de cúrcuma com limão e própolis. Nossa, faz muito sucesso. E agora, mais uma atribuição para a cúrcuma como anti-inflamatório de dores reumáticas, porém, com o cuidado necessário para esse detalhe importante que o senhor disse. É um anticoagulante. Uhum. Então, deixa o sangue mais ralo, né? Esse é um exemplo que mesmo fitoterápicos ou medicamentos naturais também têm as suas indicações, a dose terapêutica e a dose que pode vir a ser tóxica. O que os médicos dizem com relação aos remédios, não existe almoço grátis. Sempre tem um toma lá da cá, né, doutor? Exatamente. Isso é a arte da medicina, né? Escolher o medicamento certo, na dose certa, para o paciente certo, no momento certo. Esse jogo de probabilidades, de possibilidades, é um jogo de xadrez que o médico tem que jogar, né? Sim. Analisando a situação do paciente. Agora, quais são os exames próprios para um diagnóstico de um problema de artrite, artrose, um problema reumático que vai ser, a partir daí, desenvolvido todo o tratamento para o paciente? No controle, no diagnóstico da artrose, o exame mais indicado é uma radiografia simples. O melhor exame para a gente classificar a artrose, principalmente do joelho, é uma radiografia simples com apoio, que vai nos trazer informações sobre o espaço articular, nos traz informações indiretas da qualidade da cartilagem, do eixo do joelho, né? E como adjuvante nós temos a ressonância magnética, que vai mostrar aquilo que a radiografia não mostra. Ligamentos, a própria cartilagem, processo inflamatório, né? Uma coisa complementa a outra, mas a avaliação inicial sempre com radiografia simples. E aí temos também na disposição aí dos tratamentos a cirurgia e até também próteses para resolver o problema. Isso é a última etapa do tratamento? Sim, o objetivo do tratamento é a gente evitar que a evolução natural da osteoartrose leve a uma necessidade de uma artroplastia, ou cirurgia de prótese. A prótese é uma substituição articular, né? Uma articulação já sem função, já muito dolorosa, sem recursos terapêuticos para a gente realmente devolver a qualidade de vida para o paciente, a gente começa a pensar em tratamento cirúrgico. E a artroplastia é o tratamento final, né? A substituição articular, que geralmente a gente indica em pacientes que estão muito restritos, com muita sintomatologia, e é uma cirurgia que realmente tem, sendo bem indicada e bem realizada, devolve bastante da qualidade de vida para o paciente, porque controla a dor, melhora o movimento e controla o eixo do membro inferior. Então, é uma cirurgia, é uma grande cirurgia com um grande resultado. Ela não está hoje totalmente acessível, assim, ou ela está no sistema? Sim. Porque existem pesquisas desenvolvidas também, essas talvez até mais recentes, sobre a substituição da cartilagem pela própria cartilagem de outra parte do corpo. Esses estudos podem evoluir para alguma situação satisfatória e que possa ajudar mais pessoas? A tecnologia na área médica está sempre evoluindo, né? E nesse capítulo sobre cartilagem, a gente tem algumas novidades, né? Tanto a medicina regenerativa, transplante de cartilagem, transplante osteocondral, mas são terapias que se aplicam muito a lesões focais da cartilagem. Então, mais o paciente jovem com lesões esportivas, né? A osteoartrose é uma doença global, ela não atinge só a cartilagem, ela atinge o osso debaixo da cartilagem, que a gente chama de osso subcondral. Os ligamentos estão degenerados, os meniscos estão degenerados. Então, é um processo de envelhecimento global da articulação. Então, a gente não tem uma terapia única para a cartilagem que resolva esse processo difuso da osteoartrose. Então, a osteoartrose ainda não tem uma cura definitiva, a gente tem que realmente pensar em prevenção, porque para a gente tentar desacelerar essa evolução, que seria no sentido de precisar de uma prótese no futuro. Mas caminhamos a passos largos, né? Até pouco tempo atrás, as famosas infiltrações no joelho dos jogadores, né, eram muito comuns. Hoje, elas já não são habituais e já não são indicadas, né? Sim.
A infiltração articular é uma outra terapia que precisa também de muito critério, uma indicação precisa. Nós temos dois tipos de infiltração com corticoide para tratamento da artrite aguda, para o derrame articular, para o joelho agudo de um atleta, por exemplo. Ainda é usado com muito critério. E temos Nos jogadores? Eventualmente, sim. A punção articular é comum na traumatologia. Por que, né, doutor, que ela ficou com essa pecha assim de um uso que acaba encerrando a carreira do jogador mais cedo, como aconteceu aqui com o Reinaldo? O Maradona também teria usado muitas infiltrações, né? Sim. A gente não pode ter na infiltração de corticoide uma maneira de mascarar sintomas e compensar uma lesão para devolver o atleta para a competição sem as condições ótimas. Seria um doping. O corticoide é considerado, né, na associação aí do controle de doping, o corticoide tem que ser usado com critério, tem que ser notificado o uso do corticoide, então é considerado um doping sim o uso do corticoide, mas mesmo assim, mesmo um atleta amador, o uso indiscriminado do corticoide só para mascarar sintomas podem acabar agravando lesões, né? Só voltando a falar das infiltrações, na artrose tem um outro tipo de infiltração que a gente chama de viscosuplementação. Uma das características da artrose é que o líquido que lubrifica a articulação ele vai perdendo a sua viscosidade, a sua capacidade de lubrificar a articulação. Então, tem medicamentos à base do ácido hialurônico que tentam devolver essa viscosidade do líquido articular e tem uma indicação, né, para articulações, para grandes articulações, para tentar melhorar o ambiente articular, controlar a inflamação a longo prazo, melhorar a dor também a longo prazo e, principalmente, minimizar a necessidade de uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Não é uma cura, não é uma solução para a artrose, mas é uma terapia muito utilizada para controle da dor a longo prazo e, às vezes, durante a vigência desse controle da dor, a gente consegue encaixar o paciente num pacote funcional e que ele possa realmente engrenar nos exercícios físicos. Mais um uso, né, de um produto que começa com uso estético e agora tem uma funcionalidade também, né? Assim como a toxina botulínica, que também algumas vezes para dor também pode ser usada. Tem uso, né? Na ortopedia, né? Na ortopedia. E é o ácido hialurônico, ele é usado em preenchimento aí na cirurgia estética e ele, né, a mesma substância com peso molecular diferente, com um preparo diferente, ele é usado em articulações. Doutor Marco Seni, aqui a gente tem o quadro, como o senhor viu na abertura, né, o quadro Mito ou Verdade. E aí o senhor, na sua visão clínica, sua vivência de consultório, pode dizer, não, isso é mito, isso é verdade, ou isso é em termos mito e em termos verdade. O senhor está preparado? Bora. Tomar um copinho d'água para a gente ir para o quadro. É mito ou é verdade? É mito ou é verdade com o doutor Marco Seni? Primeira pergunta é mito ou verdade? O senhor é primo do Rogério Ceni? Não sou um grande goleiro e se assemelha um pouco comigo fisicamente, mas não sou, não. Seria um prazer, mas não sou. Mas o senhor, quando perguntam isso para o senhor costuma responder de uma forma bem interessante, né? Sim, é uma pergunta que eu escuto quase que diariamente. Eu falo que eu não sou parente do Rogério, só ensinei ele a bater falta e parece que ele tem tido sucesso. Muito bem. Agora vamos lá. Primeira questão para o doutor Marcos. Artrite e artrose não tem cura. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é verdade. Se a gente usar o termo cura, né, a gente não tem cura. A gente tem controle, a gente tem prevenção, a gente tem tratamento. E tratamento nem sempre é cura. Tratamento é a gente tentar minimizar, né, os efeitos daquela doença, daquela patologia no indivíduo. Então tem tratamento, mas não tem cura. Vamos para a segunda questão aqui. A doença existe apenas em regiões articulares do corpo, como os joelhos, como o cotovelo. É mito ou é verdade? A artrose é uma doença articular. Existem processos degenerativos que vêm com a idade também, que acometem osso, tendão, né? Mas se a gente olhar pela terminologia, a artrose é uma doença articular. Então vamos agora para outra questão. A pergunta é: o excesso de peso aumenta as chances de inflamações nas articulações dos joelhos? Mito ou verdade? Verdade. Apesar do sobrepeso não ser o fator mais importante na artrose, ele, claro, ele vai aumentar a carga na articulação, principalmente nas articulações de carga, joelho, quadril, tornozelo, coluna, mas não é o fator primordial. A falta de exercício físico e a má qualidade da musculatura, o mau condicionamento muscular é sem dúvida mais importante que o sobrepeso, mas o sobrepeso é um fator, sim. E muitas vezes perder peso pode fazer parte do tratamento, né, doutor? Sim. Para melhorar a dor, né?
mais do que perder peso, é melhorar a constituição física, né? Ou seja, ganhar massa magra, ganhar musculatura e perder gordura é o cenário ideal, né? Então, a perda de peso ela é relativa, né? Alguns pacientes ganham peso, mas ganham massa muscular e vão ter um benefício com isso. Exatamente. É perder gordura. Sim. Trocar massa magra, trocar gordura por massa magra. Isso, né? melhorar a composição. Composição. Bom, mais uma questão aqui. Apenas idosos sofrem com doenças inflamatórias das articulações, tendões, etc, etc. Mito ou verdade? Mito, né? Os jovens também podem ter processos articulares, inclusive processos degenerativos precoces, né? A gente tem a artrose primária, que seria a artrose do idoso com envelhecimento natural, e temos a artrose secundária. E a artrose pode ser secundária a traumatismo, a cirurgias prévias, a alguma doença reumática, uma doença inflamatória crônica, artrite reumatoide juvenil, ela pode acometer pacientes jovens e com um processo degenerativo articular. E mais uma questão aqui, submeter o joelho à cirurgia, isso faz com que o joelho desenvolva artrose. Isso é mito ou isso é verdade? É verdade, né? A cirurgia do joelho, quando mal indicada, por exemplo, nós temos exemplos de atletas no passado, há 20, 30 anos atrás, quando o menisco não era valorizado como deveria, então a cirurgia de retirada do menisco era muito comum, né? Então, melhorava o sintoma do paciente num primeiro momento, mas comprometeria o prognóstico a longo prazo do joelho. Então, a artrose pós-meniscectomia, pós a retirada do menisco, é um exemplo de que uma cirurgia mal indicada e mal realizada pode levar a um processo degenerativo. Isso praticamente encerrava a carreira do atleta, né? Tivemos vários atletas. Abreviava. Sim, exatamente, com lesão de menisco que foram, né, submetidos à cirurgia para retirada completa do menisco por via aberta, como se fazia antigamente, e invariavelmente evoluíram com uma artrose mais precoce. Mais uma questão aqui, a artrose é prevenida com cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior. Mito ou verdade? Parcialmente verdade, né? Um dos aspectos que levam ao agravamento da artrose é a instabilidade crônica da articulação, do joelho, do tornozelo, né? A cirurgia de ligamento cruzado anterior, ela, por um lado, ela devolve essa estabilidade, né? Ou seja, operar o ligamento cruzado anterior é um benefício para a estabilidade da articulação e prevenção de artrose, mas um joelho já operado por ligamento cruzado anterior exige muito cuidados porque ele tem uma tendência a desenvolver uma artrose mais precoce do que um joelho normal. Ou seja, não operar vai ter um risco muito grande de desenvolver uma artrose e mesmo operando existe algum risco. Ou seja, o paciente operado de ligamento cruzado ele precisa de cuidados com esse joelho para evitar a artrose mais precoce da mesma forma. E mais uma questão aqui, a artrose pode ser causada pela retirada do menisco. É o que o senhor falou. É mito ou verdade? O menisco é uma estrutura importantíssima na distribuição de carga da articulação, melhora a nutrição da cartilagem, tem alguma função também de estabilidade. Então, o menisco é uma estrutura a ser preservada. Claro que em algumas situações o dano ao menisco é tão grande que a gente não consegue recuperá-lo. Mas hoje tem uma frase em inglês que é save the meniscus, né? Ou seja, a gente tem que sempre tentar salvar os meniscos. Porque a falta do menisco ela não ocorre imediatamente, é coisa de 5 a 10, 15 anos depois da sua retirada, ou seja, a perda da função do menisco invariavelmente evolui com artrose. E mais uma questão aqui, existem protocolos de exercícios para quem tem artrose, mito ou verdade? Verdade, o exercício físico ele sempre tem a sua indicação para aquele indivíduo no momento certo, na dose certa e com o estímulo certo. Exercício físico faz parte do tratamento da osteoartrose. Agora, outra questão, a artrose é genética. É mito ou verdade, doutor Marcos? Vamos dizer que a artrose tem um componente familiar importante. Se você pesquisar pacientes que têm uma artrose mais precoce, tem parentes diretos que já tiveram também problemas com artrose, que já tiveram que fazer prótese. É uma pergunta que a gente faz frequentemente para os pacientes. Tem alguém na sua família que já precisou fazer uma prótese do joelho? Eu diria que tem uma relação familiar importante. Para a gente falar que é genético, tem que definir qual gene que carrega essa herança. Mas tem uma relação familiar importante, por causa de anatomia, por causa de eixo, conformação óssea, tem aspectos biomecânicos que favorecem uma evolução mais rápida para a artrose. E a última questão aqui, a cirurgia de prótese total de joelho pode ser evitada com os chamados condroprotetores. Condroprotetores, na verdade. Né? Condroprotetores é uma classe de medicamentos que são um adjuvante no tratamento da artrose.
Se podem indicar em conjunto com todas as outras medidas, eu acho que sim. A resposta seria sim. Mas isoladamente, se um paciente tomar um condoprotetor e ficar no sofá assistindo Netflix, ele não vai ter feito absolutamente nenhum. O condoprotetor, ele vai tentar melhorar as condições articulares para que o paciente faça o que realmente resolve, que é o programa de exercício. Doutor Marcos Ceni, para terminar mesmo, eu queria só tirar uma grande dúvida. Minha avó Lota, que hoje mora no céu, ela sempre dizia assim, vai chover ou vai fazer frio, porque minhas juntas estão doendo. E isso eu deve também conhecer gente que fala isso. Qual é a relação meteorológica que existe das nossas articulações com o tempo, com o espaço? Isso, essa é a sabedoria popular, né? Mudança de maré, mudança de temperatura. Uma explicação mais fisiológica para o mecanismo da dor o frio aumenta um pouquinho da excitabilidade da condição do tecido, né? O frio e o calor? O frio geralmente... O anúncio vem sempre do frio, né? A mudança de tempo é para o frio, sim, né? geralmente para o frio. Né? Interessante. Alguns pacientes sentem mais ou menos isso, né? Mas essa relação direta com o frio é realmente observável. Então não é mito. É não verdade. É mito, é verdade. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Volte sempre e boa sorte aí nas defesas do futebol. Eu que agradeço. O time está indo bem? Você tem jogado bem? Está tudo certo? Está tudo certo. Boa sorte. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui Valeu. com vocês. No próximo bloco a gente continua falando sobre problemas de articulação, principalmente ligados à coluna. A gente volta daqui a pouco.